Boa noite a todos. Hoje vamos ter uma live com empate forense. Vou chamar aqui a representante do empate forense. Nós iniciarmos aqui a nossa live para falar um pouquinho sobre o curso que eu vou ministrar com a doutora Maria Inês Reder no dia 20 e 21 de novembro e falar um pouco também sobre a perícia em geral. Aguardar aqui a perita Jane ingressar para nós iniciarmos aqui a nossa live. Boa noite a todos que estão ingressando agora. Vai ser um bate-papo bem interessante. Boa noite, Margarete, Damásia, perito Leandro Lima. Aguardando aqui a doutora Jane. Boa noite, Beatriz, Simone. O empate forense também está online. Aguardando só a doutora Jane para nós iniciarmos a nossa live. Boa noite, Alexandra, Carolina, todos que estão ingressando agora. Como eu venho dizendo, vamos falar um pouco sobre o curso que eu e a doutora Maria Inês Reder vamos ministrar nos dias 20 e 21 de novembro pelo empate forense e falar um pouco também da perícia de um modo geral. Vai ser um bate-papo bem descontraído. Doutora Jane, estou aguardando só a senhora aqui ingressar. Já enviei a solicitação. Estou vendo o empate forense aqui online. Vou enviar a solicitação também para o empate forense. Aí, se você quiser ingressar pelo empate forense também, tá ótimo. Estou chamando você agora. Doutor, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que estão as coisas aí? Tá bom. Aqui Muitas tá tudo bem. Tirando a chuva, tá tudo bem. Mas o Rio de Janeiro também tá assim. Tá um pouco... O tempo também aqui tá parecendo a cidade da Garoa, que não é, né? Tá um caos, Mas né? tá parecendo. Aqui tá mais para frio também. Tempinho chuvoso, Tá assim. Mas vamos remando, né? Vão remando, tem jeito, né? É verdade. Mas estamos aí, doutor. Eu estava aqui já falando pro pessoal que está entrando, né? Que hoje o nosso bate-papo nessa live vai ser um pouco sobre o curso, né? Que vai ser ministrado por mim e pela doutora Maria Inês Reder, grande perita, né, e minha amiga também, nos dias 20 e 21 de novembro. E vamos falar também sobre a perícia de um modo geral, né? Vai ficar uma live bem dinâmica, bem descontraída. Isso, bem dinâmica. Tá Assim ótimo. que é bom, né? Antes, doutor, de iniciar falando, né, um pouquinho aí do curso, né, referente à gravação ambiental, perícia de voz, né, da sua expertise, né, antes do doutor se apresentar, eu gostaria de me apresentar, embora a maioria das pessoas que estão entrando já me conheçam, mas eu também gostaria de falar o motivo pelo qual eu estou hoje aqui representando os meus ilustres mestres, né, que é o doutor Danilo e o doutor Admilson Souza. Eles, infelizmente, tiveram um imprevisto e não vão poder participar da live, então eles me pediram que eu representasse, né, hoje. Claro. E espero fazer, né, o melhor aí para estar representando não só eles, como a equipe toda do Empate Forense, o Instituto de Perícias Empate Forense. E eu vou começar me apresentando, tá? Claro.
como todos já sabem, meu nome é Jane, eu sou coordenadora pedagógica junto com uma equipe do Instituto de Perícias em Parte Forense. Então, atuo nessa área hoje, né, relacionada aos cursos. Sou psicóloga, também fiz o curso de psicologia forense pelo Instituto em Parte Forense. Aliás, os cursos que eu tenho foram feitos todos pelo Instituto. Eu sou pós-graduada em psicopedagogia e sou graduada em psicologia, tá? Sim. E assim, eu venho, né, hoje com muita emoção, inclusive, representar os mestres, conforme eu já havia falado no início, né? E também quero agradecer ao público em geral que hoje estão participando da live, né? Nos prestigiando, né? As pessoas que têm interesse e que têm o desejo de fazer essa imersão, né? Ao mundo da perícia, ciências forenses, isso é muito legal, vem crescendo bastante, né? Essa procura, essa busca. Assim como aconteceu comigo. Então, eu acredito que é muito válido a gente contar a experiência um pouquinho, né? Para que as pessoas saibam o que é ser um perito, o que é fazer uma perícia, que o trabalho não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que traz, né, muita satisfação quando é concluído com êxito, né? E pelo menos é o que eu sinto, né? E depois o doutor vai poder falar bastante aí com a gente. Maravilha. Eu, assim, aproveito esse momento para falar que a gente vai falar do curso de perícia de voz, né, gravação ambiental e perícia de voz, e também enfatizar os cursos que o Empate Forense vem promovendo, né, que um deles aí é o de fotografia forense, que vai acontecer agora no dia 12 de dezembro, né, após o curso de perícia de voz. Depois eu vou deixar o link para o pessoal também, vou deixar o meu contato, caso as pessoas tenham interesse em fazer as inscrições. Nós temos descontos para quem é aluno, para quem é membro. Então tá um valor bem acessível para todos, tá? E também falar do nosso curso que está, assim, basicamente é o mais esperado de todos, que é o de introdução à perícia, né? Que eu já vinha falando em algumas lives aí, nós vínhamos postando, que não é um curso somente de introdução, é só o nome, doutor, porque o curso ele tá muito completo, ele está mais para um avançado e vai ter um preço muito farto. muito boa, muito farta. São diversas abordagens dentro desse curso. E o valor de lançamento vai ser um valor muito acessível para todos, tá? E acredito, eu vou jogar aqui, porque pode ser que seja para mais ou para menos, mas até dia 23 de novembro o curso já está disponível aí, as inscrições, já a gente vai colocar à disposição aí de todos para poder fazerem as inscrições e começar o curso, tá? Então, acho que é isso, basicamente. Acho que eu dei o meu recado. Agora eu passo a palavra para o doutor, para que a gente possa dar andamento aí, né, nas abordagens referentes ao curso do dia 20 e 21 de novembro, que está chegando. Está chegando, né? O tempo voa. Chegando. Para quem não me conhece, né, quem está nos assistindo, para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo Carneiro de Souza. Eu funciono como perito judicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e no TRT do Rio. Atuo como assistente técnico, ambos na área da criminalística, nas áreas da criminalística, e também sou detetive profissional. Eu gosto sempre de fazer uma síntese de como eu iniciei na esfera pericial, como é que eu me interessei pela perícia. Eu vim de uma origem jurídica, comecei muito jovem a trabalhar, com 14 anos eu trabalhava com meu pai já no escritório de advocacia. Então eu comecei, com o passar dos anos, eu já mais ou menos com 21 anos, mais ou menos, eu comecei a verificar que há justamente essa carência, né, na esfera pericial. Com todo respeito, laudos inconclusivos, laudos contraditórios, quisitações respondidas parcialmente ou em desacordo com o corpo do laudo pericial, com as observações, ou seja, com os exames, análises que o perito realizou, isso havendo uma distorção em relação
uma contradição, melhor dizendo, em relação à resposta dos quesitos. Isso tudo eu fui verificando que realmente a perícia ela precisava, principalmente nesse início, voltada com uma visão para as defesas do meu pai. Então, eu comecei a desenvolver, a me qualificar e comecei a desenvolver esse trabalho independente, mas conexo, porque eu sempre defendo essa conexão entre a perícia, o direito e a investigação. Tem pessoas que discordam, mas a maioria concorda, que uma coisa puxa a outra, né? É São áreas verdade. conexas. O tempo todo o perito está se comunicando com o direito. E Sim. o perito ele investiga por indícios, por evidências, por vestígios, dependendo da sua especialidade, mas, de um modo geral, existe essa conexão entre essas três áreas. Então, respeitando quem discorda, mas esse é o meu ponto de vista e o que eu vejo na prática ao longo desses anos todos. Então, verificando por essa ótica que eu vivenciava no dia a dia, eu comecei, como eu disse, a me qualificar e, além, depois para instruir as defesas, ou até o que meu pai fazia de trabalho como advogado de do assistente de acusação, ou seja, o trabalho pela vítima, eu fui me desenvolvendo profissionalmente e passei a desenvolver um trabalho, né, como perito, além de perito judicial, como assistente técnico, e aliado também a isso, investigação privada também em paralelo. Então, com o tempo, né, o trabalho foi se desenvolvendo e eu verificava a perícia. Ela melhorou muito em relação a ser uma esfera muito fechada. Por isso que eu acho muito importante, cada vez mais, a propagação de cursos, de palestras, de lives, de especializações. Claro que isso tudo que eu menciono de qualidade, né? Porque, infelizmente, nós verificamos, é a minoria que se vê isso na esfera pericial, mas existem, né, alguns aventureiros. Mas isso é o mínimo, isso é uma minoria na nossa atividade. É uma área muito ética, de pessoas muito qualificadas, mas a gente encontra, infelizmente, esse tipo de pessoa que, igual uma vez me perguntaram, vou fazer até um adendo, Sim. Marcelo, como é que eu poderia fazer um curso com você, ingressar na perícia e ganhar muito dinheiro em pouco tempo? Eu disse, olha, é o seguinte, com todo respeito, é melhor você desistir e seguir uma outra atividade, uma outra profissão. Com todo respeito, sem querer te agredir, mas não é assim. Perícia não é assim. Não, Perícia não é. perícia exige qualificação, Sim. exige não só teoria, muita prática. Por isso que os cursos, é necessário que os cursos sejam teórico-práticos, né? Eu gosto sempre de dizer isso bem claro. E uma outra Ética, questão né, também que eu doutor? verifico. Eu Ética. verifico justamente. E eu acho muito importante também que as próprias pós-graduações ou especializações, né, com respeito a todas, também sigam esse conteúdo teórico-prático. Porque somente Sim. jogar teoria para cima da pessoa, né, e a pessoa achar que fez uma pós-graduação, uma especialização e já saiu perito, não é por aí. Não. Porque ele vai encontrar um grande problema. Né? Ele vai encontrar um grande problema na hora da prática. Quando ele estiver funcionando como perito judicial ou atuando como assistente técnico, ele vai enfrentar a realidade. Né? Ele vai enfrentar divergências periciais, que é normal, isso é saudável existir, mas ele vai encontrar também, em alguns momentos, alguns ataques à própria pessoa do perito. Que, Também. infelizmente, isso acontece. Né? E ele vai ter que Exatamente. saber lidar com essa situação. Né? Sim. Então, eu fui verificando todo esse cenário, um cenário também de muito, não generalizando, mas um cenário de muito corporativismo, não de poder público, mas um cenário muito fechado, só de algumas pessoas atuando. Né? Então, isso tinha que mudar. Então, isso cada vez mais está mudando. Então, volto a dizer, é muito importante os cursos que o debate forense ministra, cada vez mais a propagação da perícia. Isso é muito importante porque vão surgindo novos profissionais no mercado, vão surgindo novas visões periciais, vão se formando novos entendimentos, né? Porque a perícia ainda é muito carente de entendimentos. Se você for verificar a doutrina pericial de um modo geral, você comparar com outras atividades, você vai verificar que, claro, existem pesquisas científicas, existem obras publicadas, né? Isso eu quero dizer. Mas se você for verificar, você for querer vamos dizer assim, se aprofundar nessa pesquisa
você vai verificar que ainda falta, né, os profissionais propagarem mais o conhecimento, né? Com Pararem de certeza. se fechar com exceções, pararem de se fechar e começarem a compartilhar o conhecimento, trocar experiências, que esse que é o Trocar caminho. ideias. É importante E a parceria, né? isso tudo é muito saudável, né? Muito. E eu entendo que o perito do juízo e o assistente técnico, ambos auxiliam a justiça. Não é só o perito do juízo. E a gente Não, pode falar isso com total tranquilidade, porque nós atuamos nas duas as duas vertentes. áreas. Né? É, É isso aí. Então, é muito importante ter a visão de que o assistente técnico também é um auxiliar da justiça. Não é porque sim, o perito criminal ele é servidor público, o perito do juiz é nomeado e o assistente técnico é contratado, que o assistente técnico vai vender parecer técnico. Né? não, Isso é uma visão que alguns possuem, que isso tem que acabar. Né? é, E a interpretação do Poder Judiciário não está sendo nesse sentido, não. Isso é um pouco de desinformação que às vezes a sociedade ainda possui uma determinada camada da sociedade. Né? Eu vou pagar um parecer técnico, vou conseguir comprar esse parecer técnico. Não. O perito ele tem, como eu costumo sempre dizer, seja ele perito criminal, perito judicial ou assistente técnico. Nós temos o compromisso soberano com a verdade científica. sempre. Porque, é sempre. Porque o produto É, final disso tudo vai ser o conceito de justiça. Né? Esse é o nosso sim, trabalho. Seja é, em qual posição nós estivermos. é E trazer a volto a verdade, dizer, né? justamente. A Esse é que verdade é o dos nosso fatos. objetivo. É, Por isso que eu acho também muito importante, tanto envolvendo a perícia de voz, envolvendo a grafotécnica, a documentoscopia, a psicologia forense, seja qual a especialidade pericial for. Eu entendo que, primeiro, o perito deva verificar se existe viabilidade. Agora, você observa na prática que tem, infelizmente, quando você está como assistente técnico, tem clientes, né, que, consequentemente, são partes ou não ainda de um processo, que não gostam muito desse exame de viabilidade, porque acham que querem logo o exame pericial, o parecer técnico. Não, nós temos que verificar se tem viabilidade pericial. Porque eu, por exatamente. exemplo, eu só atuo como assistente técnico se eu verificar se tem viabilidade pericial e que eu acredito, sob a ótica técnico-científica, que realmente aquilo reproduz a verdade. Senão, É, não atuo. que vai trazer um resultado, né? Porque senão, Justamente. Isso né, aí, o tendo a trabalho é. verdade científica. Se eu estou funcionando como perito judicial, o que é que eu vou verificar e informar ao juízo? Se há viabilidade ou não para a realização daquela perícia. Eu não vou elaborar um laudo inconclusivo. Eu não elaboro um laudo inconclusivo ou parecer técnico inconclusivo. Eu discordo É, dessa visão, respeitando quem a tem. Né? Eu tive até uma discussão saudável, assim eu digo, uma conversa com uma professora na época, de uma pós-graduação, que ela entendia sobre que realmente poderia existir um laudo inconclusivo. Eu disse, a existência do laudo inconclusivo gera uma expectativa para as partes, pode gerar um prejuízo para as partes e uma maior delonga processual. Então, eu acho que o laudo inconclusivo, ele aos poucos deveria deixar de existir. Né? é, Mas cada um tem um entendimento, né? Cada um tem os seus métodos e é, critérios, suas visões. Ninguém é o dono da verdade absoluta. Mas eu é, acho que realmente deva haver um exame de viabilidade e elaborar sempre um laudo conclusivo ou um parecer técnico conclusivo. Eu acho que isso aí é muito importante. Senão, se não tiver viabilidade, não se realiza a prova técnica. Entendeu? exatamente. Logo, se não tem viabilidade, ela é inviável. Não é? É enviar. Então, É, eu acho que é por aí. Agora, então eu pode. mergulhei no universo pericial, né, conforme eu estava relatando, e o universo pericial ele é apaixonante. E Muito. cada vez mais que você estuda a perícia, que você principalmente pratica a perícia, quanto mais você tem contato com o universo pericial, com os órgãos que você comparece para realizar diligências, cada vez mais, claro, é uma vocação. Né? A perícia é uma vocação. Eu entendo que a perícia ela não é uma atividade que você vai chegar e vai dizer, porque você tem que, na maioria das vezes, você não tem dia, você não tem hora, né? É, Muitas vezes você não tem final de semana, porque se não tem você, de como repente, dizer, às vezes não tem como dizer não, né? isso, Tem que você fazer, não, né? você não tem, realmente é um sacerdócio. Então, por isso É, que eu enxergo a perícia como uma vocação. Eu não sim, enxergo a perícia como apenas como é um negócio, né? Não.
A perícia, para mim, ela tem que ter, primeiro você tem que ter a vocação para a atividade pericial. Para aí sim, se você verificar que você tem vocação, você ingressar na atividade pericial e você se desenvolver. Então, E o acho que você tem estudo, que ter esse doutor, compromisso. e o estudo em si, né, é infinito. Um É, enfim, perito ele tem que estar sempre é procurando, infinito. buscando estudar, seja qual área for, né, Sim, para ele poder estar apto, né, quando ele for nomeado ou quando ele for sim. solicitado pelas partes, ele poder atuar, porque não É é uma simples teoria, como o doutor colocou lá no início, é, né, que vai verdade. dizer que você está apto ou não para executar um trabalho, né? Isso Então, assim, mesmo. você precisa ter um pouquinho também de, é, como que eu coloco aqui? Inclusive, o nosso curso de introdução à perícia vai falar um pouco disso, né? Dos Muito postulados importante. éticos, por exemplo, né? Que é importante, né? E aí você vai ter que ter a consciência, né? De fato, se você sabe ou não aquele assunto, se você vai Isso. precisar de ajuda de algum colega que seja mais experiente que você. Então você tem que ter um Humildade. pouco de humildade, né? Isso. A gente vai Verdade. falar muito. Então, tudo isso que o doutor está falando, eu concordo e assino embaixo. A pessoa tem que Não, estar obrigado. totalmente qualificada, Isso aí. capacitada, ter discernimento daquilo que foi proposto, né, ou de que foi solicitado, porque não é um trabalho qualquer, é uma responsabilidade e é sério o trabalho de perito, É né? isso É aí. muito sério. Muitas vezes é a única prova que vai definir o destino de Sim, uma pessoa, vamos exato. falar de um processo criminal, por exemplo, ou o Sim, patrimônio de uma pessoa, né? também. Vai ser a É, prova técnica. Então, muitas vezes é só ela. Porque diversas vezes o magistrado, né, a gente sabe disso, muitas vezes ele, vamos dizer, na esfera civil geral ou trabalhista, ele só vai deixar para se vai ouvir a prova testemunhal após a prova técnica ser realizada. E na sim, esfera criminal, né, como o juiz ele investiga pela verdade real, ele pode entender que um laudo do Instituto de Criminalística, com respeito, nada contra o Instituto de Criminalística, pelo contrário, faz um trabalho de gigantes, né? Muitas vezes com pouco incentivo, essa é que é a realidade. Os governos não também. incentivam muito a perícia, porque, entre aspas, não estou generalizando, politicamente não interessa, né, que a verdade É, científica venha à tona. Então, eles travam uma guerra muito grande por melhorias, né, na qualidade de trabalho. Mas a gente pode encontrar um laudo pericial, vamos dizer, na esfera criminal, que o parecer técnico vai convencer mais do que aquele laudo convenceu, que vai demonstrar realmente a verdade científica, que não foi aquela demonstrada no laudo pericial. Então, são diversos aspectos aí, né, que envolvem esse nosso dia a dia, sempre em é. busca da verdade, né? É por Ô, aí. doutor, eu queria só interromper um pouquinho, só para agradecer o pessoal que está entrando aí na live, Sim. Boa noite a a todos mais uma vez. participação de todos, inclusive o doutor Danilo, eu vi que ele até falou aqui que se chegar nos 50 ele vai sortear uma vaga 100% grátis no Só que ele curso. vai ter que É bom. esclarecer um detalhe, que É, normalmente depois que fica gravada, passa de uns 100, 150. Então ele vai ter que pá, esclarecer aí. Ele colocou online, um 50 quesito, um online, hein? quesito duvidoso. Online ou posteriormente? Mas é muito É isso aí. interessante, realmente. O caminho eu vejo nesse sentido, que a perícia realmente ela está sendo entendida cada vez mais como a prova mais importante de um processo. Né? Que a testemunha, com o meu profundo respeito, né, ela é totalmente temerária. A não ser naqueles casos em que nós já apresentamos o nosso parecer técnico, vamos dar um exemplo da figura de assistente técnico, e nós vamos Uhum. prestar um depoimento, que acontece muito comigo, que eu atuo muito na esfera criminal como assistente técnico, e você tem que prestar o seu depoimento, por exemplo, no tribunal do júri, numa vara criminal, aí você vem a ratificar, né? Você vai dar um peso maior ainda na sede judiciária sobre o parecer técnico que já foi apresentado nos autos. Então, acho isso também muito importante. Então, essa postura do perito em juízo, né? Aquele bombardeio de perguntas, defesa e acusação. Então, tem que É, haver essa preparação do profissional. Né? tem, Agora, não é condenando exatamente. os cursos também, que eu já vi pessoas falando a respeito em condenando os cursos. Não, porque o curso tal não pode ser assim, não pode ser daquela forma e tudo mais. Não é bem assim. Né? O curso eu acho que tem que ser teórico, prático, ministrado por pessoas que atuam na área, que têm qualificação e Sim, pessoas que são compromissadas. Nós não podemos também sair atirando, vamos dizer assim, entre aspas,
nas instituições ou nas escolas de formação não é por aí, né? Eu É, acho que tem que haver uma ética nesse sentido. Agora, claro, o que é de crítica construtiva é uma coisa. Outra coisa é você achar que o dono da verdade é absoluta e sair condenando determinadas entidades ou instituições. Isso eu discordo. Entendeu? Então, exato. acho que não é por aí. Entendeu? E o trabalho que Existem, existem eu estou exercendo é profissionais, ótimo. existem profissionais e profissionais, né, doutor? Sim, isso em qualquer área Isso não aí. adianta. Não adianta. Aí não tem como, né? Tem Mas aí jeito, entendeu? julgar, né, um ou outro, aí isso É, não compete, né? é muito subjetivo, né? Não dá, não é por aí, não. A gente tem que formar parceiros, né? Um Sim, ajudando o outro, ninguém é porque inimigo de ninguém, ninguém é. Quem entre aspas, concorrente, né, no meio pericial pode se tornar parceiro, pode pode, trocar experiências, pode. Isso não tem nenhum tipo de problema de amanhã você estar na figura de perito do juiz ou de assistente técnico e haver uma divergência pericial. O nome diz divergência, não é briga, né? Não é não, discussão, claro que é não. divergência. São Divergente. visões periciais baseadas na técnica e na ciência. Então, eu vejo São esses várias, aspectos. são vários profissionais com visão diferente, porém, o que a gente precisa fazer, e se eu não tiver certo, o doutor me corrige, é estudar o processo da qual Isso. você foi nomeado. Você tem que estudar ele para Isso é muito poder bom. executar bem o seu trabalho. E se você, Conhecer o como eu falei, histórico do processo, conhecer se a tá? cadeia de custódia foi E, preservada, tudo isso aí. Né? E é, daí, agora, vários vai, profissionais podem contribuir, né, com as suas experiências, com as suas expertise, né? Nada tem, impede, é né? verdade. Com Doutor, certeza. eu tenho uma perguntinha aqui que está Sim, relacionada ao curso, tá? Que eu vou sim. fazer. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho. Bom, já falou de uma forma geral de perícia, né? Como atua, do papel do assistente técnico, foi muito legal. Caso tenha mais alguma colocação, fica à vontade. Maravilha. Eu queria só lançar aqui essa perguntinha Claro. para que o senhor falasse um pouquinho se qual que seria a graduação necessária para se fazer um tipo de perícia de gravação ambiental e perícia de voz. Sim, essa é uma pergunta recorrente, né? A perícia de voz, ela é uma área multidisciplinar. Isso é bom deixar sempre claro, né? Hum, Não existe nenhuma legislação concedendo nenhum tipo de exigência legal para que uma pessoa com determinada formação especificamente possa realizar esse tipo de perícia. Agora, é uhum, necessário que a pessoa tenha a qualificação, tenha formação para que possa realizar esse tipo de perícia. É uma área multidisciplinar. Então, ela congrega fonoaudiólogos, claro, né? Porque a fonoaudiologia é ligada diretamente à perícia de voz. Isso tem sim. que ser ressaltado. Mas não só os fonoaudiólogos. Você tem profissionais que estudaram a linguística, você tem profissionais da engenharia, você tem personagens não, profissionais de diversas origens, mas que podem ter a qualificação para realizar esse tipo de perícia. Então, porque a perícia de voz ela envolve, como eu disse, um trabalho multidisciplinar. Nós temos a análise perceptiva auditiva, nós temos a análise acústica, nós temos também a análise linguística. Então, nós temos diversas análises que são realizadas numa perícia de identificação de falante. Então, a gente verifica aí que não é somente, é uma área aberta à multidisciplinaridade. Então, é muito importante o trabalho tanto do fonoaudiólogo, ou de quem tem uma formação, uma especialização em linguística, ou quem tem uma qualificação profissional, realizou uma formação profissional na área, na especialidade. Então, nós temos aí uma multidisciplinaridade. Então, é bom deixar sempre isso claro, que vários profissionais que estão no mercado, não vou dizer nem tanto vários, porque a perícia sempre, né, como eu digo, ela tem ainda que se desenvolver, abrir ainda mais, né, que ela ainda é uma esfera muito fechada. Mas você verifica diversos profissionais que trabalham com a perícia de voz que não são
necessariamente fonoaudiólogos. Tem os fonoaudiólogos, sim, eu acho que tem que ser respeitados, e porque são profissionais, como eu volto a dizer, que são ligados diretamente ao estudo, Então, a todo esse campo é estudo, maior, né? O mas campo é o maior. campo, existe essa multidisciplinariedade. Então, Tá. você pode estudar a linguística, vai contribuir para a perícia de voz, o estudo acústico vai contribuir para a perícia de voz. Então, Sim, isso é uma área multidisciplinar. É a mesma coisa que nós estivéssemos falando da grafotécnica, da documentoscopia, sim, da datiloscopia e de diversas outras áreas da criminalística, né? Que você tá. encontra uma multidisciplinaridade e você encontra profissionais de outras origens que trabalham com essas especialidades. Agora, Sim, claro, é importante o profissional ter esse conhecimento, né? sim. Não é Estudar, né? simplesmente Estudar muito sobre, né? De repente ele quer se se especializar aprofundar, numa área só, aí ele vai a fundo vai a naquilo, fundo. né? Isso mesmo. Isso Entendi. aí. Eu acho que tem que Legal. haver isso aí. Em qualquer especialidade pericial, tanto com relação à perícia de voz, quanto as outras áreas também que envolvem, que tenham correlação com a criminalística, porque se a perícia de voz ela é muito aplicada em processos criminais. Sim, Então, você já vê ela tendo a ligação com a criminalística. Então, você verifica também, é claro, em outras áreas também, né? Na esfera civil em geral, na esfera trabalhista, no âmbito sim, federal, mas em processos criminais, a perícia de voz ela é constante. Ela é constante constante. por causa das interceptações telefônicas. As Hoje tem interceptações muito, né? telefônicas. É. Muito. E ela é o seguinte, a interceptação telefônica, ela está sendo, muitas vezes ocorre de condenações, né? Porque houve depoimento de testemunhas, mas não ocorreu a perícia de voz. É, então. Então, não houve, e não só a questão além da perícia de voz em si, não houve uma análise da transcrição. Isso também vai ser falado no curso, mas vai ser falado pela doutora Marinês. Legal, A legal. transcrição, o que está acontecendo? Ela, muitas vezes, eu peguei diversos casos, inclusive do Tribunal do Júri, e também casos que envolvem por exemplo, no Rio de Janeiro, eu vou dar um exemplo. Central de Assessoramento Criminal, chamada CAC. Né? É como se fosse um mini-júri. Né? Sim, Quando tem 33 réus, 50 réus, então foi criado um juízo nesse sentido. A CAC ela agrega vários juízos criminais, então, e ela tem uma sala específica para a realização das audiências. Então, ali você tem muito nesses processos da CAC, você vê a interceptação telefônica ser a principal suposta prova. Mas quando você vai analisar, e assim no Tribunal do Júri também acontece muito, você vai analisar deduções da investigação foram inseridas na transcrição. Então a pessoa falou barra. Vamos dizer que na hora de você realizar a análise daquele arquivo, daquela mídia, melhor dizendo, o que você você consegue, o que consta naquela mídia? Vamos dizer, uma voz falando em barra. Porque fulano de tal estava na barra. Aí na transcrição é transcrito da seguinte forma: Barra da Tijuca, Barra Mansa, Barra de Guaratiba, Barra Funda. Ué, como? A transcrição ela tem que ser fiel ao que consta naquele arquivo em áudio. nos Ela áudios, não né? pode ser deduzida. Então, isso é Sim, um grande erro, com o meu profundo respeito, é o grande erro que acontece em relação às interceptações telefônicas. Além da baixa qualidade técnica, né, das interceptações, baixa não, com todo respeito, baixíssima, né, você encontra esse grande problema. Porque um processo com diversos volumes, está sendo digitalizado, tudo bem, árvore de documentos, né, as mídias estão acauteladas em cartório, o juízo tem 1.000 processos, 1.500 processos para julgar. Então, o que vai acontecer? O juízo o próprio Ministério Público, né, vai ter acesso àquelas transcrições, vai se basear muito pela transcrição e acaba não ouvindo o que está constando nas mídias. sim. E inúmeras vezes, eu estou dizendo com o próprio volume de trabalho. Então, se não tiver um assistente técnico presente ali, para poder fazer um trabalho ali para demonstrar que aquela transcrição não é fiel ao conteúdo das mídias,
é o caos. Pode levar à condenação de inocentes. Com certeza. E hoje a gente vê que acontece muito isso, né? Muitas É, pessoas muito. condenadas injustamente. É isso aí. Né? Por isso De que o trabalho da diversas perícia maneiras. é importantíssimo. E as É. gravações ambientais que você me perguntou também, Sim, mantendo a pergunta, a sim. gravação ambiental, ela, com cada vez mais que o desenvolvimento da tecnologia, o que está acontecendo? As gravações ambientais, cada vez elas aumentam mais. Como até foi mencionado num comentário, o WhatsApp, a gravação via WhatsApp, áudio via Sim. WhatsApp, é como se chama no dia a dia. Então, a É. tecnologia trouxe uma maior incidência da coleta de áudios de gravações ambientais. Agora, tem um grande problema que está acontecendo. Está havendo uma banalização desses áudios que são captados através da gravação ambiental. Porque as pessoas estão gravando situações que não podem ser gravadas. E Sim, isso pior é ainda, importante, né? É importante explicar, doutor, isso daí. Muita gente tem dúvida. justamente, e Inclusive pior eu. ainda, estão divulgando essas gravações como, infelizmente, a realidade é o seguinte, nós estamos durante um certo período, né, que nós estamos vivenciando nada a ver com política, falando de técnica e Sim, ciência. Nós estamos verificando durante um grande período no Brasil as pessoas acharem que podem gravar, filmar, fotografar e fazer isso do uso da forma que bem entendem. E não é por aí. Entendeu? Nós temos legislação e temos jurisprudência, tudo prevendo essa questão. Então, nós não sim. podemos, realmente as pessoas têm que entender, por exemplo, a relação médico-paciente, né? A relação psicólogo-paciente, a É, relação fonoaudiólogo-paciente, a relação advogado-cliente, contador-cliente, engenheiro-cliente, ou seja, qualquer profissional. Né? a Até, vamos ética. dizer, qualquer tipo de qualquer profissional, como eu dizia, não se pode sair gravando qualquer tipo de conversa, né, em qualquer ambiente. Tem ambiente que, por Verdade. exemplo, os tribunais não permitem, a maioria deles, Uhum. fotografar, filmar ou gravar sem autorização da corregedoria, daquele tribunal. Aí a pessoa vai e começa a fazer imagens dentro do tribunal. Hum, Realizar captações de áudio de gravações ambientais dentro do tribunal. Muitas vezes ela quer usar alguma conversa que está acontecendo ali fora contra o réu ou contra a vítima. Então não é bem assim. Então, ou sim, então violar o sigilo que está acontecendo, por exemplo, o exemplo que eu dei do consultório. Né? sim, Então a gente tem que verificar o que a legislação fala. Essas sim, gravações ambientais podem ser utilizadas o quê? Como para comprovar crimes? Quando é o único meio de defesa do réu? A gente vai aprofundar isso tudo no curso. Se aquela gravação está configurando um dano moral, isso é outra história. sim. Agora, sair gravando qualquer coisa e lançar na, na internet ou nas redes sociais, não é por aí. Né? Claro, a tecnologia vem. Nós temos casos recentes aí, que inclusive a tecnologia veio a ser uma aliada a comprovar, até mesmo, até respondendo até por um paralelo à pergunta do Danilo. Eu ia falar agora que eu Né? vi aqui, né? E as A audiências gente verifica. online. Se o link, se a audiência for pública, é diferente. Como houve Hum, várias captações recentes, como eu ia dizer, de comprovação, salvo o melhor juízo, não estou adentrando ao mérito, né? Que se envolve um exame de mérito, um exame até se tiver um desdobramento pericial ou não, mas em tese é uma matéria de prova em si. Mas sim. se a audiência for pública, você pode. O próprio Código de Processo Civil vem, né? Ele vem, até o Robson vem falando até do CNJ, existe aí É, a previsão, o Código de Processo Civil já vem prevendo com relação a essa questão das gravações de audiências. E no âmbito criminal também, a audiência pública não há ilegalidade alguma. Agora, se a audiência, por exemplo, envolve um estupro, essa audiência é segredo de justiça. Se a sim, audiência envolve direito de família, ela é segredo de justiça. Se ela envolve infância e juventude, ela é segredo de justiça. Em determinados casos. Tem uns casos até que estão permitindo que o processo permaneça público. Mas, em tese, segredo de justiça. Então, interdição, segredo de justiça. Que cada estado é um juízo, às vezes é um juízo de família, é um juízo de sucessões. Então, tem situações que não podem ser realizadas, não pode ser realizada a captação
de um áudio ambiental, de uma gravação ambiental. Sim. Porque a lei proíbe. Ou a normatização daquele tribunal proíbe, até por um motivo de segurança naquele fórum. Então, o pessoal tem que entender que existem limites para isso. Né? Não é porque, é como disse uma vez um juiz criminal de um tribunal do júri, aqui do Rio de Janeiro, que eu conheço há muitos anos. Ele menciona o seguinte, eu vou até repetir as palavras dele, ele fala que todos nós, hoje em dia, somos uma mídia. Porque depois que passou a existir o celular, principalmente a tecnologia digital, todo mundo é uma mídia. Né? Todo Agora, mundo é uma mídia. Num bom sentido, Pro lado bom, no caso, né? Pro lado bom, né? Pro lado positivo, justamente. É diferente. Diferente. Eu estou realizando um trabalho para um determinado conselho profissional que envolve justamente a gravação ambiental entre um profissional e a quem ele estava prestando o serviço. Essa era a minha próxima pergunta. O conselho está querendo justamente saber esses detalhes técnico-científicos. Então, acontece esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas já vão... Porque existia eu conversei uma vez com uma pessoa que me falou a seguinte questão. Está acontecendo muito, né? E depois eu fui ver isso realmente no dia a dia. Está acontecendo muito o seguinte. A pessoa vai, né, buscar uma prestação de um serviço, ela já vai gravando. Ela já aciona um instrumento de gravação, né, o gravador digital, ou o próprio gravador que é inserido no próprio aparelho celular, ou ela usa um instrumento de gravação, um instrumento gravador, já quando ela vai a esse prestador de serviço, seja ele profissional liberal, seja o que for. Aí ela já vai armada, né? Já vai armada. Já vai armada. Então, existe também, com todo respeito, o chamado autor profissional, né? Aqueles que ingressam em juízo para querer viver de ações judiciais. Né? Eu já realizei trabalhos periciais de que a pessoa apresentava o mesmo tipo de ação, isso não foi na área criminal, na área civil. Ele ingressava esse mesmo tipo de ação para poder tentar receber as indenizações, entendeu? Mas ele não falsificava documentos, ele não editava áudios, arquivos em áudio, nada disso. Ele realizava uma suposta produção de prova dele, vamos dizer, uma prova pré-constituída, que ele achava que era prova. Achava que era, daí né? ele ingressava com as ações. O que colasse, para ele, entre aspas, para ele era mais um mandado de pagamento ou um alvará que ele recebia, até ele ser descoberto. Entendeu? Então tem esse tipo de situação. Aquela pessoa que já vai, como você falou, já vai mal intencionada, já vai de má fé para querer prejudicar aquele profissional. Exatamente. É igual a gravação ambiental do ato pericial. Isso é importante a gente discutir, que a gente vai conversando, a gente vai puxando, vai vindo a mente, né? Uma coisa puxa a outra, né, doutor? Porque eu não gosto muito de ficar falar de perícia é muito bom. Falar de perícia é ótimo. Eu anoto uns tópicos principais, mas eu gosto muito de falar mais oralmente, que eu acho que essa naturalidade, inclusive a perícia de voz, envolve essa naturalidade da voz, né? Então, eu acho o seguinte, que com relação a essa questão, tanto dos autores profissionais, né, quanto essa grande problemática, que, respondendo só uma pergunta aqui do Danilo, com relação ao livro, o 7º livro de minha autoria, O Detetive, o Direito e a Perícia, que as pessoas que me seguirem nas redes sociais podem ter acesso, que são... Eu escrevi 7 livros, o 6º e o 7º, O Detetive, o Direito e a Perícia, primeira e segunda edição. Ele perguntou aqui só para... Entendeu? E também aproveitando só esse adendo para agradecer a todos os comentários, as pessoas que estão gostando da nossa live, que estão participando, prestigiando. Isso é muito importante para o desenvolvimento cada vez mais da perícia e das mais diversas especialidades e visões periciais. Então, o autor profissional, né, como eu estava falando, isso é uma situação que existe e que é perigosa. Com relação ao outro, não só o autor profissional na esfera
civil em geral, na esfera trabalhista ou na esfera federal. Então, a gente se depara com esse tipo de situação. E se depara também com um outro tipo de processos no âmbito criminal, né? A gente se depara com determinadas acusações aos réus, que muitas vezes, vamos dizer que vamos falar em relação ao áudio. O áudio que foi mencionado como fosse o áudio crucial que foi coletado. Muitas vezes, né, esse áudio é imprestável. Então, um exemplo que tem disso é um caso que envolve um áudio e um relatório. Foi um determinado juízo que eu atuei, determinado caso que eu atuei como assistente técnico, em que o relatório que constava de um determinado órgão falou que foi extraído de uma mídia que estava não só danificada, ela estava destruída. Literalmente destruída. O envelope mal acondicionado do CD estava a mídia destruída. E esse relatório se referia que especificamente foi extraído desta mídia que estava destruída, que já chegou ao juízo criminal destruído. Então, como é que você não vai divergir em um processo desse? Não tem Exatamente. Como. Não tem. Será que aquele relatório pericial realmente saiu daquela mídia destruída? Não vou falar nem danificada, porque ela estava destruída, ela estava em pedaços. Sim. Aí depois vem apresentar um relatório com os arquivos todos com data retroativa, um verdadeiro festival de vícios periciais. Sim. Aí muitas vezes o assistente técnico é considerado, entre aspas, o criador de caso. Né? Verdade, ele vai buscar demonstrar a verdade científica, seja tanto pelo lado do réu quanto pelo lado da vítima. Sim. Esse é o nosso trabalho. Né? Doutor, eu queria que o doutor explicasse também sobre a diferença entre a gravação ambiental, a gravação clandestina e a interceptação telefônica. Sim. Vou fazer um resuminho, que vai ser que é um assunto do curso, vai né? ser os tópicos do curso, Então, só uma pinceladinha, passar só um melzinho na boca do pessoal aí. A gravação ambiental, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que um dos interlocutores pode gravar o outro interlocutor sem a ciência dele. Então, aquela conversa pode ser gravada. Isso é uma gravação ambiental. A gravação clandestina, nós podemos considerar aquela em que os dois interlocutores não sabem que alguém está gravando. E nós temos a interceptação telefônica, onde um canal, existe um sistema chamado o programa Guardião, né, que começou na época, a Polícia Federal desenvolveu, e daí isso foi tomando, né, o âmbito da persecução criminal e dos processos criminais, e a interceptação telefônica passou a ser, né, até uma moda hoje em dia. Né? Quando ela realmente é realizada de uma forma efetiva, né, excelente, né, que realmente ajuda muitas vezes a desencadear, a desconstituir diversas organizações criminosas, são as denominadas OCRIMs. Né? Mas, em contrapartida, as interceptações telefônicas, como nós já discutimos, né, ela causa, se não houver um trabalho técnico-pericial, gera condenações de inocentes. Devido a muitas deduções a baixíssima qualidade das interceptações, as transcrições infiéis aos arquivos em áudio, ou seja, um verdadeiro festival de erros. Agora, ela é realizada com ordem judicial. A interceptação telefônica ela é prevista por lei federal e ela é realizada na fase da persecução criminal, ou seja, do inquérito policial, ou na fase ainda... É como se fosse uma fase ainda que não se ingressou no mérito do processo penal. Né? Mas ela tem que sempre ser autorizada pelo juízo criminal. Então, há uma interceptação de um canal telefônico e necessariamente não quer dizer, vamos dizer que o meu canal telefônico esteja sendo alvo de uma interceptação. Não quer dizer necessariamente que a sua linha telefônica também esteja sendo interceptada. Mas o que eu conversar com você, a interceptação, né, está sendo alvo de interceptação. Muitas vezes, indiretamente, está sendo.
E sim, muitas vezes essa outra pessoa é incluída no inquérito policial ou no processo criminal por ter supostos indícios com aquele que está sendo interceptado. Então isso é é, muito temerário. Eu acho muito. que tem que haver um pouco mais de, eu digo, de equilíbrio, né? Quando isso vai ser realizado. Principalmente um pouco mais de critério, é a palavra correta. Porque Sim. eu vejo na prática isso constantemente. Então, pessoas que responderam, eu tive caso relativamente recente de tribunal do júri, que antes da pandemia, e que a pessoa estava respondendo porque não existia nada, nada nos autos, nada melhor dizendo, nas mídias que estavam acondicionadas, que estavam juntadas na terminologia jurídica, mas que foram acondicionadas em DVDs, que ligasse esse acusado ao homicídio. Não existia nenhuma locução frasal, ou seja, não existia nenhuma fala dele que falasse e que demonstrasse a conexão dele com o homicídio. Apenas porque ele tinha uma certa convivência com aqueles elementos que estavam sendo interceptados, ele foi preso, ele foi incluído no inquérito policial, ele foi denunciado, ele foi posteriormente pronunciado, que, ou seja, Uhum. para que foi a júri, e aí sim, no tribunal do júri, é que ele foi absolvido. Apresentou um parecer técnico demonstrando que, além de diversos aspectos periciais, que a transcrição tinha deduções da investigação. Não existia nenhuma correlação. E até Ô, o próprio doutor, promotor de justiça pediu absolvição. sim, Em plenário. te interrompendo um pouquinho, a Bia Calisto aqui, a minha parceira, Sim, faz parte também até do grupo de coordenação lá do empate, ela fez uma pergunta aqui, onde sim. entrariam os grampos? Entraria como gravação clandestina? Não, é a chamada interceptação telefônica. Né? Tá, Antigamente se chamava de grampo telefônico. Né? sim, Mas já me fizeram uma pergunta, sim, inclusive num tribunal do júri, parecida com a dela. Se sim. mesmo não havendo ordem judicial, pode acontecer uma interceptação telefônica. Não, eu respeito as opiniões em contrário, mas eu digo o seguinte: existe o guardião. Quem tiver acesso ao guardião pode interceptar. Ou ele pode tentar interceptar. Agora, eu não estou dizendo que isso seja uma praxe, que isso aconteça constantemente, que eu tenha verificado isso acontecer, isso já acontecer, não. Mas, ao meu ver, respeitando as opiniões em contrário, é possível. Agora, não pode ser realizado. A interceptação telefônica só pode ser feita através de ordem judicial. Sem Sim. ordem judicial pode ser realizada. Doutor Marcelo, eu vi aqui que nós temos agora apenas 6 minutos, É, né, para a gente finalizar essa live. eu Infelizmente, estou né, acompanhando poderia aqui o ter horário muito aqui, mas mais. o Danilo já se É, antecipou, então ele aí já está me tô ajudando também tranquilo. um pouquinho. Não, mas tá, show de bola. Tá tranquilo, né? Eu Hum. tô, eu particularmente sou suspeita em falar, porque estou aprendendo muito e não vejo a hora Tá? desse curso A começar gente para a está aqui para gente. trocar. Eu estou até com a cadeira bonita aqui que eu pedi emprestado, mas a pessoa está até batendo na porta que eu tenho que devolver, mas foi só para live. Fala que só falta seis Brincadeira. minutos só. Tá, É, a gente precisa, assim, nesses 6 minutos, para a gente poder conseguir tirar uma foto nossa, né? claro, ótimo. Nossa live, para Maravilha. fazer as considerações finais aí. Tá Agradecer o ótimo. pessoal. Eu quero muito agradecer o doutor. Um prazer te conhecer, assim, Não, dessa prazer é meu. forma. Um dia espero te conhecer pessoalmente, Pessoalmente. tá? Tá ótimo. E e assim, quero agradecer a todos que participaram dessa live. Desculpa se eu não fiquei atenta aí às perguntas, se de repente fugiu alguma coisinha, né? Deixei de perguntar alguma coisa, mas a live vai ficar gravada, as pessoas podem fazer os comentários, depois a gente responde, né? É, E deixar maravilha. aí
né, o meu contato para as pessoas que tiverem interesse em fazer o curso, que agora vai Sim, ser EAD, porque as inscrições já se encerraram, as inscrições presenciais, né? sim. Que é 011 96851 9732. Então, quem quiser Perfeito. pode me chamar no WhatsApp, que eu vou esclarecer qualquer dúvida, tá, em relação ao curso. Maravilha. E aí eu quero que o senhor faça suas, né, dê suas Tá ótimo. considerações finais para a gente poder tirar nossa fotinho aí e encerrar a live. Maravilha. Agradeço a todos a participação, aos comentários todos elogiosos, também a terem dedicado esse horário a nos assistir. E volto sempre a dizer, a perícia judicial, a assistência técnica, até a própria perícia criminal. Quanto mais união nós tivermos, a perícia vai ser cada vez mais desenvolvida e vai ser enxergada cada vez mais, principalmente pelo Poder Executivo, como em ser mais incentivada e cada vez mais a prova mais importante em um processo ou até mesmo em um procedimento. Então, agradeço a todos e quem fizer o curso, eu acredito que vai gostar muito. Eu tenho certeza disso. Tenho Muito obrigado. dúvidas. Estou contando as horas para começar logo. Deixando sempre ratificado o seguinte, o que eu gosto sempre de dizer, os peritos são os olhos da prova e a investigação são o nascituro. Então, acho que isso é bom a gente refletir, porque eu acho que esse é o Sim, caminho. Tá? concordo, doutor. Então, mais uma vez, agradecendo aí os meus ilustres mestres, doutor Danilo Pelege, doutor Edmilson Souza e a toda a equipe do Empate Forense. E Então, ao parabéns. doutor Marcelo Carneiro, né, Obrigado. que, Parabéns pela inclusive... condução também e pelas Ai, palavras. obrigada. Foi a primeira vez aqui, espero que eu De consiga aí muitos. fazer outras lives e cada Com vez certeza. melhor, né? A gente vai melhorando, porque a gente aprende, né? Claro. A cada Tem- situação, né, é Ninguém única. sabe tudo. É Não, isso aí. ninguém sabe tudo. E eu sou muito humilde para entender isso. Então, eu estou sempre aprendendo, né? Perfeito. Tá E ótimo. agora vou tirar uma fotinho nossa, tá? Maravilha. E, doutor, então, quero te agradecer mais uma vez, tá? Eu que Deus agradeço, foi um abençoe. prazer. Sucesso, sucesso, Estamos mais juntos. sucesso ainda, cada vez Tá ótimo. mais, Obrigado mesmo. tá? Um Tirar uma abração, tá? fotinho nossa. Um Tá ótimo. abraço. Tirei. Beleza, então. Tá registrado. Já ficou Maravilha. registrado. Ó, Ótimo. beijo no coração, viu? Obrigado por Obrigado. tudo. Obrigado mesmo. Um abração. Tchau, tchau, Boa noite a gente. você. Tchau, viu? Boa Boa noite noite a a todos. todos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.